meu nome é Solange Mata Machado, eu sou doutora, mestre em inovação e agora fazendo um pós-doutorado na área de neurociência aplicada para inovação. É um tema fascinante e muito pouco conhecido. Então, o que me interessou muito nessa área de neurociência aplicada à inovação é entender quais são as barreiras neurológicas que nós, seres humanos, temos na hora que a gente está enfrentando o grande desafio do mundo VUCA: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Infelizmente, só para a gente contextualizar, até 15, 20 anos atrás, grande parte dos aprendizados da neurociência, eles eram estudados principalmente em cérebros de cadáveres. Então, tem muito pouco tempo que a gente começa a estudar o cérebro humano baseado no desenvolvimento de tecnologias como o eletroencefalograma, a ressonância magnética funcional em cérebros vivos. E isso fez toda uma diferença no aprendizado e no conhecimento de como nós pensamos. E a inovação está 100% relacionada com a forma como a gente pensa. Então, quando a gente começa a olhar o século passado a gente pode dizer que o século era um século linear. As empresas criavam seus negócios, quando precisavam olhar para o futuro, elas projetavam esse futuro baseado no passado. E o nosso cérebro é linear, ele também funciona como se fosse uma empresa linear, porque na verdade nós somos seres que somos o que guardamos e somos os seres que também esquecemos. Então, na verdade, essa combinação do que a gente guarda e o que a gente esquece é a conjuntura do nosso cérebro. E toda vez que eu olho para o externo, eu vou olhar com a nossa percepção, que são as nossas memórias. Então, quando a gente começa a entender a inovação nesse mundo VUCA, a percepção começa a ser um dos ingredientes mais importantes nesse século. Se eu não percebo mudanças e estou olhando para o mundo externo com memórias que foram adquiridas no passado, eu tenho um gap de entendimento. E é exatamente isso que a gente começa a perceber na neurociência, para nos ajudar a compreender como é que esse impacto pode ser superado, para ajudar as empresas rapidamente a adquirirem novos conhecimentos para inovarem. Então, quando a gente olha como é que a percepção e a memória são formadas no nosso cérebro, a gente começa a entender que existem dois tipos de memória. Uma memória que a gente adquire inconscientemente, ou nós somos condicionados, e aí esse condicionamento a gente pode lembrar Pavlov, que condicionou os ratinhos, né, a andarem dentro de um labirinto. Então, esse condicionamento é um condicionamento que a gente vai adquirindo inconscientemente. Essa é uma memória que a gente chama de memória implícita. E tem uma memória explícita, que é onde a gente consegue produzir novos conhecimentos, processar novos dados. Só que essa memória, ela está basicamente localizada numa área pré-frontal do nosso cérebro, mas ela consome uma enormidade de energia. E energia é basicamente o oxigênio que a gente respira. Hoje os neurocientistas dizem que a gente consome de 20 a 25% do oxigênio que a gente respira para manter o cérebro vivo. Para pensar, eu vou consumir muito. Então, a formação das nossas memórias, ela é evolutiva, vem do nosso processo de evolução, que uma vez arquivada, processada e memorizada informações, eu uso constantemente essa informação que já está lá dentro, porque eu economizo energia. Para criar novas memórias, eu vou ter de consumir oxigênio. Então, a memória explícita que a gente vai começar a ter que adquirir cada vez com mais intensidade, é uma memória que a gente vai ter consciência dela, mas vai ter muito desafio, porque ela vai requerer disciplina, atenção,
porque é a atenção que faz com que a gente gere neurotransmissores no nosso cérebro que enviam mensagens para áreas que são conhecidas como o nosso banco de dados, que vai arquivar essa memória. Se a gente não tiver atenção e foco, provavelmente a gente absorve muita informação, processa, mas a gente não consolida essa informação. E olha como é que isso é incoerente. Nós estamos vivendo num mundo que esse processamento e a quantidade de informações que a gente adquire é enorme. Só que essas informações são processadas nessa memória que a gente chama de memória executiva, uma memória de curto prazo, só que naquele momento que eu estou precisando dessa memória, ela é processada, apesar de pouco espaço de processamento, eu processo. Mas se eu não tiver atenção e tiver uma continuidade de aprendizado em cima daquele mesmo conhecimento, eu não vou consolidar. E se eu não consolidar, acabou aquele uso da minha memória de curto prazo, eu praticamente perco aquilo que a gente precisava. E aqui a incoerência é, quanto mais a gente vive o mundo corporativo, mais a gente vê que a gente processa muita informação no curto prazo, mas as interrupções, telefone, computador, tarefas que tem de rapidamente parar e voltar novas tarefas, as interrupções do mundo moderno, do mundo VUCA, são enormes. Bastou eu desfocar a minha atenção, eu diminuir a produção de neurotransmissores e vou diminuir imensamente a minha capacidade de retenção.